Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Kaline Farias e, juntamente com minhas colegas Ingrid, Isabela, Juliana e Natália, nós somos estudantes do curso de Letras Língua Portuguesa da UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e este trabalho faz parte da Unidade 2 da disciplina Unidade Curricular de Extensão, UCE 1, que tem como proposta promover a discussão de filmes, documentários ou animações, aproximando a universidade da comunidade externa por meio do diálogo e da reflexão. Então, dentro dessa proposta, nosso grupo escolheu trabalhar com a temática da inclusão social, por entendermos que se trata de um assunto essencial e ainda muito presente nos desafios da sociedade atual. Para isso, nós apresentaremos uma discussão comentada sobre o filme O Milagre da Cela 7, que nos convida a refletir sobre questões como preconceito, empatia, respeito às diferenças e justiça. Então, antes de iniciarmos, é importante destacar que falar de inclusão vai além de reconhecer que as pessoas são diferentes. Trata-se de compreender que todas têm direito à dignidade, à escuta e à participação na sociedade, independentemente de suas condições. Então, o filme nos provoca a pensar sobre nossas próprias atitudes, né? Quantas vezes julgamos sem conhecer a realidade do outro? E ainda mais, de que forma nós podemos contribuir no nosso cotidiano para construir práticas mais inclusivas. Então, como futuras profissionais da linguagem e da educação, nós acreditamos que promover esse tipo de reflexão é também assumir um compromisso com a transformação social. Ao longo dessa apresentação, cada integrante do grupo contribuirá com uma parte da discussão. Isabela fará a apresentação do filme, né? Existem outros filmes com a temática da inclusão, mas nós trouxemos o Milagre da Cela 7. Depois, Ingrid abordará a temática da inclusão social. Natália, em seguida, fará a relação com a sociedade atual e Juliana será responsável pelo encerramento. Então, esperamos que este momento contribua para ampliar nossos olhares e fortalecer a construção de uma sociedade mais justa e acolhedora. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, meu nome é Isabela, eu sou integrante desse grupo, certo? E hoje eu vou apresentar, né, o filme, que é O Milagre na Cela 7. É uma história muito emocionante que nos faz refletir sobre injustiça e a humanidade, certo? Esse filme, ele retrata, aliás, ele conta a história de Memo, né? Que é o personagem principal da narrativa. Ele é um homem com deficiência intelectual que é acusado injustamente de um crime que ele não cometeu, né? Ao longo da narrativa, podemos perceber como o preconceito e a falta de empatia ele pode afetar profundamente a vida de uma pessoa, né? Mas ao mesmo tempo o filme ele também nos mostra algo muito forte, né? Que é o poder do amor, da solidariedade e da empatia, né? Mesmo nas situações mais difíceis. Eu vou passar agora aqui é, um, uma, um breve resumo que fala sobre o filme.
podemos dizer que ele é mais do que um filme, né? Ele é uma história, né? Esse filme, Milagre na Cela 7, ele nos convida a refletir sobre a importância de enxergar o outro com empatia, né? Em meio à dor e à injustiça, o amor se mostra como a maior força, onde é capaz de resistir, transformar e tocar quem assiste, né? Que essa história nos lembre de sermos mais humanos, mais sensíveis e menos julgadores do nosso dia a dia, né? E talvez seja exatamente isso que o mundo mais precise hoje, né? Que é mais empatia e mais humanidade, né? E agora eu vou passar para outra integrante do grupo que vai dar continuidade à apresentação. Olá pessoal, me chamo Ingrid, sou estudante de Letras Português da UERN, onde o meu grupo irá apresentar um sarau cujo tema será inclusão social. Eu fiquei para falar um pouco sobre a importância e um pouco sobre a inclusão. Então vamos lá. A inclusão social é importante, porque todo mundo merece respeito, independentemente, não apenas de eu ser laudado ou de eu ter alguma deficiência ou algo desse tipo, mas todo mundo merece um pouco de respeito, na verdade, muito respeito. Infelizmente, muitas pessoas com deficiência ainda sofrem muito preconceito. Mesmo tendo palestras, mesmo tendo a gente tendo conhecimentos, que antigamente era mais difícil, né, o conhecimento a respeito da inclusão. A gente via a inclusão como pessoas que continham algum tipo de deficiência, a gente tinha como loucos, mas hoje a gente tem um conhecimento maior. A internet, os jornais, televisões, né, redes sociais, mas infelizmente a sociedade em si ainda contém muito preconceito com esse tipo de pessoas. Claro que não é todo mundo que tem um preconceito, mas infelizmente para a gente acolher, eu digo a gente num contexto geral, para a gente acolher, para a gente lidar, ainda se torna uma certa barreira, uma certa ignorância para algumas pessoas. Então, assim, a gente tem que botar na cabeça que existe empatia. Tem que haver empatia com esses tipos de pessoas, porque, assim, é muito bom ser respeitado. E devemos respeito, sim, a essas pessoas. E mesmo sabendo que é crime o preconceito, mas existe, sim, ainda a indiferença com essas categorias. O filme A Cela da Cela 7 faz com que a gente tenha uma reflexão maior sobre esse assunto. Porque, assim, o filme A Cela da Cela 7 faz com que a gente abra a nossa visão para como é que eu posso dizer, uma reflexão, onde um pai que contém o autismo cria a filha sozinha, mas mesmo assim existe o preconceito das pessoas ao redor. Ele tem muito preconceito em cima dele, porque acham que ele maltrata a criança, porque ele não cuida bem da criança, enfim, mas o amor que ele gera para a filha dele é tão grande que repassa pra gente, que a emoção nos cativa. Mas infelizmente lá, né, no filme em si, ainda tem muito preconceito.
Mas assim, o filme também mostra que a justiça nem sempre é justa. Logo porque, como se a gente for analisar, realmente não é. Não é à toa que ele é levado para um local e antes dele morrer, a filha ainda vai lá e fala com ele, né? Grita por ele e tudo, mas mesmo assim, infelizmente, acontece a fatalidade. Que o amor pode ser maior que qualquer preconceito, como a história em si do filme já mostra. E a história faz com que a gente tenha um olhar com empatia, como eu já andei falando, um olhar sem julgar, que infelizmente é difícil para a sociedade e para esses tipos de pessoas, infelizmente. E também que exista um olhar com dignidade. E a gente sabe, a gente sai desse sarau não apenas com uma visão que a gente começou o sarau em si, mas a gente sai com a visão diferenciada. Se a gente bem analisar, se a gente perceber, se a gente interpretar o contexto do sarau em si, a gente vai ver o quanto é importante a gente abraçar essas pessoas, o quanto é importante a gente aprender com essas pessoas, porque o que a gente aprende não... Como é que eu posso dizer? A gente aprende tanto, a gente aprende a amar mais ainda, a gente aprende a ter uma visão mais inocente, a gente aprende a ter um amor mais amplo, né? Porque assim, esses tipos de pessoas da inclusão, a gente não fala só inclusão de autismo, a gente existe outros tipos de inclusão. Existe o TOD, existe o TEA, existe altas habilidades, enfim, N outras situações que existe a inclusão. Só que a gente falou do filme da Cela 7 por ser um filme impactante, né? Um filme assim altamente que nos leva para dentro dele. A realidade em si, que lá se a gente parar e analisar, a gente vai ver o contexto do dia a dia que a gente passa hoje. Mas enfim, aqui é um pouco do resumo da inclusão social que eu venho trazendo, tanto eu como o meu grupo, e agora eu vou deixar para minha próxima colega para poder falar mais um pouco sobre o assunto. Obrigada. Eu me chamo Natália Neves e eu vou falar como esse filme se relaciona com a realidade da nossa sociedade. O filme mostra que muitas vezes o preconceito cega a justiça. Inclusão não é apenas tolerar a presença do outro, mas adaptar o nosso olhar. Na Cela 7, a inclusão acontece quando os detentos eles param de olhar as limitações de Memo e passam a enxergar a sua humanidade. No Brasil, algumas pessoas possuem algum tipo de deficiência e enfrentam barreiras que vão além das físicas. A maior barreira, como vemos no filme, ainda é a atitudinal. Esse preconceito enraizado impede o acesso à educação, ao trabalho e ao respeito básico. Ele nos mostra que na sociedade atual, a inclusão ainda encontra barreiras no capacitismo. Quando falamos de inclusão, não estamos pedindo um favor, mas exigindo um direito, o de respeito à acessibilidade e oportunidades reais. Cada um de nós tem um papel fundamental nessa desconstrução. Pequenas atitudes, como um olhar sem julgamento ou a disposição de ouvir, podem mudar o destino de uma vida. Que possamos ser, no dia a dia, a Cela 7 que acolhe e transforma, em vez do sistema que exclui e condena. Olá, meu nome é Juliana. Eu e meu grupo estamos fazendo um trabalho, um sarau, que tem como tema sobre inclusão social. Nós vamos relatar a história de um filme que se chama Milagre na Cela 7. E para finalizar, eu vou só falar um pouco da inclusão social. Para finalizar o filme, Milagre na Cela 7, nos convida a refletir profundamente sobre a importância da empatia, da justiça e da inclusão em nossa sociedade. A história de Memo nos mostra que as diferenças não definem o valor de uma pessoa. Pelo contrário, revela como preconceito e julgamento precipitado
e a falta de compreensão podem levar a grandes injustiças, marcando vidas de forma irreversível. Ao mesmo tempo, o filme também nos emociona ao mostrar que, mesmo em meio às dificuldades, a empatia, o respeito e a solidariedade têm o poder de transformar realidades e despertar o melhor das pessoas. Diante disso, somos convidados a olhar com mais sensibilidade para o outro, reconhecendo que cada pessoa carrega sua própria história, suas limitações e, acima de tudo, seu valor. Muitas das vezes eu me entristeço, com algumas situações que eu já deparei ao decorrer da minha vida. Que o preconceito com pessoas que têm problemas, seja ele intelectual, deficiência intelectual, que no caso é o caso de Memo, e não é só com esse tipo de problema, a gente vê em diversas situações isso acontecer. Às vezes por a pessoa não ter uma boa aparência, às vezes por não ter aparência de ter condições, de às vezes não estar com uma roupa tão bonita, o preconceito já começa aí. Então, isso entristece, porque as pessoas querem buscar o valor no ser humano, no que ele tem e não no que ele é. E o que a pessoa tem, um dia acaba, porque quando a gente morrer, chegar a hora da gente morrer, a gente não vai levar nada. Então, assim, é muito triste você querer, muitas pessoas querem encontrar o valor do ser humano no que ele tem, não no que ele é. Porque os nossos valores não tá nas nossas limitações, tá no que nos carregamos, no que a gente carrega, que é a nossa essência, os nossos valores, e isso é tudo um contexto e que realmente tem importância na vida do ser humano. Então, continuando, a inclusão, portanto, não deve ser vista apenas como um conceito, mas como uma prática diária que começa nas pequenas atitudes e se reflete na forma como tratamos o próximo. É aquilo que eu acabei de falar. Nós não devemos medir o próximo, o ser humano, nessa questão do que ele tem, porque não é o que ele tem, não é sobre o que a gente tem, dinheiro, carro, fama, não é sobre nada disso. Então aqui eu vou deixar uma frase, que incluir não é apenas aceitar o outro, é reconhecer o valor de cada vida, porque no final todos nós queremos ser vistos, respeitados e compreendidos. Que essa reflexão não termine aqui, mas continue presente em nossas ações e escolhas. Agradecemos a atenção de todos e meu muito obrigada.